Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a igreja, né? Será que Jesus ele tem uma igreja na Terra? Como será que deve ser essa igreja? Como que essa igreja deve estar pregando pelo mundo, né? Como que essa igreja deve ser nos dias atuais? Hoje tem tantas igrejas por aí, né? Todas estão pregando, dizendo ter a sua verdade. Será que a igreja, será que Cristo tem a sua igreja verdadeira na terra? Ou será que todas as igrejas são verdadeiras? Né? Algumas coisas que nós vamos aprender aqui hoje. No Antigo Testamento, com Moisés, Deus pediu para construir um santuário. Né? Lembra aquele santuário móvel que Moisés levava, né? Ali no deserto? Onde eles sacrificavam cordeirinhos. Aquela tenda era móvel, era um santuário. Foi substituída pelo Templo de Salomão. Aí chegou na época de Salomão. Aí Deus pediu para Salomão construir uma igreja, um templo, né? Depois, esse templo ela foi destruída por Nabucodonosor, né? Aí foi reformado e recebeu o nome de Templo de Zorobabel. Né? Aí Zorobabel reconstruiu o templo. Passando mais 4 séculos, e ele foi novamente reformado por Herodes, né? Que foi na época de Jesus, e foi chamado de Templo de Herodes. Jesus visitou esse templo, né? Jesus ele ia ali no templo, né? Várias vezes ele foi ali pregar. Quando disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, Jesus disse isso, foi uma profecia de Jesus. Né? Quando os discípulos falaram para Jesus, olha Jesus, né? Que templo bonito, as pedras e tal, aí Jesus falou isso. E aí no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído. Então nós temos o povo de Deus no Antigo Testamento, né, e o templo como centro de adoração. E agora no Novo Testamento nós vamos ter a igreja cristã. E Jesus vai fundar a igreja para dar sequência à obra do povo de Israel. Né, que no povo de Israel, no Antigo Testamento, que esse povo eles falharam, né? Por que eles falharam, gente? Porque assim, o povo de Israel, eles matavam os profetas de Deus, né? Tanto não é que eles mataram até Jesus. E a misericórdia de Deus foi até Estevão, né? Ali em Atos, se eu não me engano, onde Estevão morre. Né? Ali cessou a paciência de Deus para com o povo de Israel. A partir desse momento, o povo de Israel como nação deixou de ser o povo de Deus, né? Não que os israelitas, gente, né? Eles não têm mais a salvação. Não, não tem nada a ver, né? Deus ele tem carinho por a humanidade toda, né? E todos têm o direito da salvação. Só que como nação, né, Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus como nação. Entende? Então assim, Jesus ele veio a este mundo com a missão de organizar a sua igreja. A igreja foi organizada a fim de cumprir o plano divino de encher o mundo com o conhecimento da glória de Deus. Ela se torna responsável não somente por levar o evangelho ao mundo, mas também deve nutrir espiritualmente aqueles que aceitam o evangelho. Essa obra aqui que era a obra do povo de Israel. Entende? Só que eles falharam.
Entende? E eles não levaram o evangelho, eles matavam os profetas, mataram Jesus, né? Até Estevão. Chegou no Estevão, pronto, né? A paciência de Deus ali chegou ao fim. E aí Deus, através de Jesus, Jesus fundou a igreja cristã. Certo? Então assim, vamos ler aqui Mateus 16, 16, 18. Que diz assim, ó. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que esse texto está querendo dizer? Que Cristo é o fundador da igreja. Porque existe por aí um ensinamento de que Pedro é o fundador, de que Pedro é o primeiro papa, por causa desse versículo. Só que não é isso que o texto está dizendo. Porque assim, no original grego, diz assim: Tu és Petrus, e sobre essa pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então a igreja não foi fundada em Pedro, mas sim em Jesus. Porque o significado de Petrus, né, é aquela pedra que esfarela. E o significado de Petra é rocha. Então a igreja foi fundada em Jesus, que é a rocha. E não faria sentido, gente, a igreja ser fundada em uma pessoa que é pecadora, que é falha. Tanto não é que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então assim, a igreja precisava ser fundada em quem? Num ser divino, num ser sem pecado, que é Jesus. Então faz todo sentido, né? Não ser fundada em Pedro, mas sim em Jesus. E Paulo também, né, reconheceu isso. Aqui em Efésios 2, 19 e 21. Olha que interessante esse texto, né? Para comprovar que a igreja foi fundada por Cristo, gente, não por Pedro. Olha só. Efésios 2, 19 a 21 diz assim: Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Então Jesus é a pedra, é a rocha que sustenta a igreja e não Pedro. Certo? Até aqui? Então vamos lá, vamos ler aqui Efésios agora 5, 27. Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Diz assim: E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então assim, né? Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Que ela seja, gente, sem mácula, sem ruga, que ela seja santa, sem defeito. Isso não quer dizer que dentro da igreja vai haver pessoas santas. Assim que eu falo santas, pessoas sem pecado. Não tem nada a ver. É o desejo de Deus, gente, que a gente nos santifique, sim. E a gente já estudou sobre a santificação. O que é a santificação? A gente tirar o mundo de dentro de nós.
a gente lutar para não cair no mesmo erro, no mesmo pecado. É a gente buscar o poder de Deus para vencer o pecado. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser pecadores, certo? Que é aquilo que eu sempre digo, há uma diferença a gente ser pecadeiro e pecador. Nós temos que ser pecadores, que somos, não pecadeiros, né? Fazer do pecado o estilo de vida, não. Nós temos que ser pecadores. O que é pecadores? Quando eu peco é um acidente, eu pequei de acidente. Aí eu vou, peço perdão a Deus, entende? Então Deus espera isso da sua igreja. Uma igreja sem mácula, sem ruga, né? Sem defeitos. A gente tem que se esforçar, gente, para ser bons cristãos dentro da igreja e fora dela, principalmente. A gente não pode ser cristão de boca para fora. Falar que ama a Cristo de boca para fora. Não, tem que ser genuíno, verdadeiro. Entende? Assim como uma noiva se preserva para seu futuro esposo, a igreja deve viver de modo puro e irrepreensível, aguardando a chegada do noivo Jesus. Como que a igreja é assim? Né? Como que a igreja ela passa a ser assim, pura, sem manchas, né? Quando ela prega o verdadeiro evangelho e a igreja vive o evangelho. Olha que interessante. Então assim, a gente não pode só estudar o evangelho, pregar o evangelho. A gente tem que viver o evangelho. Porque senão a gente cai no erro das 10 virgens. Lembra que eu já disse aqui? Existem 2 grupos. Todas tinham o Evangelho. Todas tinham o Espírito Santo. Todas pregavam o Evangelho. Mas engraçado, só um grupo foi salvo. Por que o outro não foi? Porque o outro que não foi salvo, eles não viviam o Evangelho. Olha que interessante. E os que foram salvos, eles pregavam o evangelho, mas eles viviam o evangelho, por isso que eles foram salvos. Entende esse ponto? Então assim, hoje Satanás está fazendo uma bagunça nas igrejas, onde a palavra nem sequer é aberta. É a questão de demônios sendo exorcitados, né? Nos púlpitos das igrejas só tem demônios nas igrejas, né? Algumas igrejas aí, pastor dando microfone para demônio falar e sabe, umas coisas estranhas. E a palavra não é aberta, não é estudada a palavra de Deus. A questão de falar em línguas que ninguém entende nada, né? Hoje existem igrejas que só falam em línguas. Se tem um visitante ali, aquele visitante não entende nada, a palavra não é estudada, é umas coisas que é estranho, né? A questão da gritaria, igrejas que tem gritaria, bagunça, gritaria. A unção do riso, né? Onde o pastor, todo mundo dá risada, o pastor joga o paletó assim, dá risada, o pastor chega perto do povo, o povo começa a rir, umas coisas estranhas, gente. Não sei se você já viu isso, pesquisa no YouTube, tem várias coisas no YouTube sobre essas igrejas, né? A unção do paletó, o pastor joga o paletó assim, o povo cai pro chão. A questão das curas, que muitas vezes essa cura não chega, né? Os pastores, eles pagam pessoas para fingir que estão doentes. Aí vai lá, o pastor cura e fala que foi o Espírito Santo. Uma bagunça, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, entender o que está acontecendo. É por isso que esse estudo hoje vai abrir a nossa mente. Deus, ele tem uma igreja? Que igreja é essa? Como que essa igreja é, segundo a palavra de Deus? O que essa igreja prega? O que ela fala? A gente vai descobrir isso hoje. A questão da unção da caneta, a água milagrosa, o apelo do dinheiro,
né? Onde só se fala no dinheiro e por aí vai, né? Pessoas vendendo caneta, falando que essa caneta é ungida, né? Que é aonde você assinar com ela você vai conseguir emprego e coisas, né? Igrejas que só falam em dinheiro, dinheiro, a prosperidade, né? A teologia da prosperidade, só dinheiro, dinheiro, gente que dá casa, dá carro, achando que vai ganhar mais. Deus não é um Deus de ficar breganhando, gente. Né? A gente já estudou isso no estudo sobre o dinheiro. Então, assim, o foco central não é a palavra de Deus nessas igrejas. Essas igrejas não estudam a palavra de Deus. É só essas coisas, né? Que eu acabei de falar aqui. É por isso que a maioria não conhece a Bíblia. E por isso vive no engano. Por que essas pessoas elas vivem no engano, gente? Porque a palavra não é estudada da forma que tem que ser. Porque existe igrejas sim que estudam a palavra, mas as pessoas continuam no engano, continuam não sabendo da verdade. Porque Satanás ele é muito esperto, gente. Ele coloca verdade, verdade, verdade com um pouquinho de mentira numa igreja. Na outra, a mesma coisa, verdade, verdade, verdade com um pouquinho de mentira. E a verdade de verdade não é pregada. É por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos e saber aonde que estamos, o que estamos fazendo. Por isso a importância da gente estudar a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Porque o próprio Jesus já disse, nos finais dos tempos virão muitos falsos profetas e muitas pessoas vão seguir esses falsos profetas. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então assim, vamos ler aqui agora, né, quais são as características da igreja verdadeira. Porque na Bíblia fala assim, gente, existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível é a igreja de Deus hoje na terra. E essa igreja tem umas características. A igreja de Deus tem as suas características. Então a gente vai ver aqui quais são essas características. Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Diz assim, 1 Apocalipse 12, 17. O dragão ficou furioso com a mulher. O dragão aqui é Satanás. E a mulher é a igreja pura de Cristo. É a verdadeira igreja de Cristo. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então essa é uma das primeiras características da igreja de Deus. Essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Essa é a primeira característica. Então assim, se você está numa igreja que eles não guardam os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus, gente, são 10. A gente já estudou isso aqui. Não são 11 e nem 9. São 10 mandamentos. Êxodo 20. A gente precisa entender isso. Será que eu estou fazendo parte da igreja de Cristo? Apocalipse 14, 12 diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. A Bíblia é tão clara, gente. Quem que é o povo de Deus? Entende? Mas essa aqui é a igreja visível. É a igreja de Cristo. Vamos para outro texto. Apocalipse 12, 17, depois 19, 10. 12, 17 diz assim. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu
e ele também tinha uma foice afiada. Vamos agora para 19:10. 19:10 diz assim: Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. João, né? Mas ele me disse: Não faça isso, o anjo disse para João, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Isso aqui é uma coisa muito interessante para pessoas que às vezes adoram imagens. Isso aqui faz a gente pensar um pouco. Porque as imagens feitas ali são homens, pecadores e falhas, como eu e você. Um anjo veio do céu que nunca pecou, que nunca teve nenhum pecado dentro dele. É um anjo, um ser divino, um ser do céu. E João ajoelhou perante esse anjo, e esse anjo falou: Não, João, não faça isso. Levante, adore a Deus. Não me adore, porque eu sou um servo como você. Olha que interessante. Então, para a gente parar para pensar, será que nós devemos adorar imagens? Continuando, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas, que é o espírito de profecia. Essa é a diferença das outras igrejas. Porque assim, gente, uma das características da igreja, ela tem que guardar a lei de Deus. E ela precisa ter um profeta na sua igreja. E a gente vai chegar lá. Essas são só as características. Vamos continuar lendo. Daniel 8,14 diz assim: E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Que foi a profecia de Guilherme Miller, que eu já expliquei aqui para vocês. Né? Quando Guilherme Miller estava estudando sobre essa profecia, ele descobriu, né, que Jesus iria voltar na cabeça dele. Ele achava que Jesus iria voltar em 1844, 22 de outubro de 1844. Então assim, ele acertou na data, ele só errou no evento, né, por causa desse texto aqui. Depois disso, o templo será purificado. Ele achava que esse templo, a igreja seria purificada aqui na terra, mas não. Aonde foi purificado? O templo no céu, onde Jesus passou do lugar santo para o santíssimo. E ali começou o processo do juízo. 1844 começou o juízo, começando pelos mortos e depois para com os vivos. Então, a partir dessa data, a Igreja de Deus, nesse período, nesse momento, perto dessas datas, né, depois dessa profecia, teria que nascer uma igreja. Teria que nascer uma igreja, né, guardando a lei de Deus, e nessa igreja teria que ter uma profeta, um profeta. Então, recapitulando, a igreja verdadeira de Deus, ela teria que nascer depois da profecia das 2.300 tardes e manhãs, certo? Ela teria que guardar a lei de Deus, e nessa igreja tem que ter um profeta. Vamos continuando aqui. Essas são as características da igreja de Deus. Agora Apocalipse 14, 6 a 12. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas depois, se você quiser ler, você pode ler na sua Bíblia.
Essa igreja são as 3 mensagens angélicas. Essa igreja é mais uma característica dessa igreja. Essa igreja, ela tem que pregar essas 3 mensagens angélicas, que é a mensagem mais importante para a nossa época, gente. É essas mensagens, das 3 mensagens angélicas. São as mensagens para o tempo do fim. Essa igreja tem que alertar o povo dessas mensagens, que é o que vai acontecer no mundo. Então, mais uma característica, essa igreja tem que pregar essa mensagem. Né? Apocalipse 14, de 6 a 12. Vamos continuando. Mateus 24, 14. Diz assim: E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, mais uma característica dessa igreja, ela tem que ser mundial. Ela precisa ser mundial. Então, assim, 1 Timóteo 3,15 e depois Atos 2,42. Diz assim, 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Essa igreja tem que pregar toda a Bíblia, o que está na Bíblia. Mas vamos ler aqui Atos 2,42. Diz assim, Atos 2,42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então essa igreja, ela tem que pregar, né, o que os apóstolos pregavam. Essa igreja precisa pregar as verdades bíblicas, todas. O que os apóstolos pregavam, essa igreja precisa pregar. Essa é mais uma característica da igreja de Cristo. A igreja verdadeira, a igreja visível. E vamos lá, que igreja é essa? Somente uma igreja no mundo preenche todas essas especificações da profecia. Podemos concluir que a igreja visível de Deus na terra é a igreja adventista do 7º dia. Gente, essa igreja é a única igreja que prega realmente o que está na Bíblia. Não é porque eu faço parte dela não, gente. Entende? Porque se ela não pregasse o que está na Bíblia, eu já estaria fora dela faz tempo. Eu gosto de estudar muito a palavra de Deus e eu estudo sistematicamente a palavra de Deus. Então eu sei, eu posso dizer sem medo de errar, que essa igreja, a igreja adventista do 7º dia, é a igreja verdadeira, a igreja visível de Deus aqui na terra. Porque ela realmente, gente, ela prega todas essas coisas, essas características que eu li aqui para vocês. A igreja adventista não é uma igreja de brincadeira, uma igreja que está brincando com o povo, tirando sarro da cara do povo. A igreja adventista é uma igreja séria e ela realmente, ela prega a verdade. E eu posso dizer, volto a dizer, eu posso dizer sem medo de errar, porque eu estudo a palavra de Deus sistematicamente, porque eu me preocupo com a minha salvação. Eu não sou um tipo de cristão que eu acredito em todo mundo. Não, eu vou para a Bíblia. Até os meus pastores, quando eles vêm falar alguma coisa, alguma dúvida, eles tiram alguma dúvida minha, eu de imediato eu não acredito. Eu vou para a Bíblia e vejo se o que eles estão dizendo é verdade. Eu acho que é assim que nós deveríamos ser, principalmente nos dias de hoje, onde existe, gente, mais de 34 mil denominações e todas estão dizendo ter a verdade.
a gente precisa entender o grande conflito. Por que tanta igreja? Se é uma verdade, se é um caminho, a gente precisa entender. Será que a igreja que eu estou frequentando, ela prega a palavra de Deus? De verdade, não é meia palavra de Deus, 50%. Ah, isso pode, isso não pode, porque isso não tem mais valor. A própria Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Então vamos continuar. Agora vamos aqui discutir a igreja invisível. Que existe a igreja visível de Deus. E qual que é a invisível? Se é verdade que Deus tem hoje uma igreja visível, também é verdade que ele possui uma igreja invisível. Então assim, que igreja é essa? A igreja invisível. Né? Vamos aqui, então aqui as características eu já falei para vocês, né? Primeiro, ela tem que pregar a vigência da lei de Deus. Segundo, ela tem que ter um profeta verdadeiro. Segundo Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Terceiro, ela tem que ser mundial. Quarto, ela tem que pregar as mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, que são as mensagens do tempo do fim. Essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Existem igrejas que dizem ter profetas. Isso aqui é muito importante a gente saber. Mas não guarda a lei de Deus. Porque é aquilo, gente. Precisa guardar a lei de Deus, ter uma profeta, ser mundial, pregar a mensagem mais importante para a nossa época, que é a mensagem a mensagem angélicas, né, dos 3 anjos. Então assim, essas igrejas que até guardam a lei, que tem algumas igrejas que guardam a lei de Deus, mas não existe um profeta verdadeiro, né? Porque assim, às vezes essas igrejas, elas até guardam a lei, mas o profeta não é verdadeiro. Porque assim, a questão do profeta, gente, ela revela aquilo que já está na Bíblia. Porque existem muitos profetas por aí que, por exemplo, ele vem e fala da tua vida. Ah, eu estou profetizando que você vai ser amaldiçoado, porque às vezes você quer sair da igreja. Né? Deus me revelou que vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Isso não é um profeta verdadeiro. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus está em busca da salvação de todos. Ele está preocupado com todos. Ele revela coisas para o seu povo, não para uma pessoa. Vai falar da minha vida. Entende o que eu quero dizer? E às vezes os pastores, os falsos profetas colocam isso a público para humilhar aquela pessoa. E Deus não humilha as pessoas. Lembra aquela mulher que foi pega em adultério? Jesus humilhou aquela mulher? Jesus apedrejou aquela mulher? Não. Jesus deu carinho a ela. E o que ele disse? Mulher, vá e não peques mais. Interessante, faz a gente pensar nisso. Jesus mesmo disse que nos finais dos tempos iria existir falsos profetas. Isso quer dizer que teria que ter também um profeta verdadeiro. A revelação verdadeira está na Bíblia e não em homens e mulheres que querem profetizar sobre a vida alheia de outra pessoa, que foi o que eu acabei de explicar aqui, né? Então Paulo revela que os dons espirituais podem servir em 2 lados. Olha que interessante isso aqui. Primeiro, profeta pode ser aquele que prega a palavra de Deus, porque profeta quer dizer porta-voz. Temos exemplo na Bíblia de profeta que nunca profetizaram, mas são profetas, porque pregavam a palavra de Deus. E o segundo ponto
é o dom de profetizar. Então existe dois pontos de ser profeta. O que é um profeta? Profeta são aquelas pessoas que estão pregando a verdade, a palavra de Deus. E o outro profeta é a pessoa que profetiza realmente. Deus manda a luz para aquela pessoa, para levar ao seu povo uma revelação, que nem, por exemplo, Apocalipse. Entende? João é um profeta que profetizava. Certo? Entendeu? Então, assim, quem pretende ter o dom profético, olha que interessantíssimo isso aqui. Quem pretende ter o dom profético, como muitos estão dizendo ter, hoje ele tem que passar por 4 testes que a Bíblia apresenta. Mas isso vai ser um estudo da semana que vem. Só para a gente entender a questão do profeta. Né? Que a igreja verdadeira, gente, ela precisa ter um profeta para ser a igreja verdadeira. Né? Para concluir Apocalipse 19:10. Porque hoje, assim, todas as igrejas têm um profeta. Você já parou para imaginar como que Satanás ele é esperto, gente? Ele está tentando copiar a igreja de Deus para confundir o povo. A gente precisa tomar muito cuidado, pedir muito o discernimento a Deus. Porque multidões estão sendo enganadas, gente. Enganadas de verdade. Então, assim, né? Qual que voltando aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela exalta a palavra de Deus e ensina tudo o que está na Bíblia, guardando os mandamentos de Deus e tendo uma profeta moderna, que é Ellen G. White. A gente vai estudar sobre ela semana que vem. A Igreja Adventista, ela tem uma profeta verdadeira, gente. E tem muitas coisas, muitas provas, que eu já disse aqui algumas coisas, sobre ela. Como Deus usou poderosamente essa mulher. Porque ela passou nesses 4 testes que a Bíblia pede para a gente fazer. Por exemplo, uma pessoa levanta a ser profeta. Entende? Ela precisa passar nesses testes da Bíblia. E Ellen G. White passou. A gente vai estudar mais sobre ela semana que vem. A igreja é mundial, como a profecia de Apocalipse 10:11 já dizia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 217 países como igreja organizada. Dos 230 reconhecida pela ONU, com mais de 20 milhões de membros, pregando a mesma mensagem em todo o mundo. Isso não quer dizer que só os adventistas serão salvos, gente. A gente precisa entender isso. Isso é só a característica da igreja verdadeira de Deus, a igreja visível de Deus aqui na Terra. Isso não quer dizer que os adventistas estão salvos. Não. Porque nós vamos estudar já sobre a igreja invisível, que Deus também tem a sua igreja invisível. Porque a gente precisa entender que existe pessoas salvas e perdidas, gente, em todas as igrejas. Da mesma forma que Deus tem pessoas salvas dentro da igreja adventista, lá dentro também tem pessoas perdidas. Em outras igrejas, em todas as outras igrejas, Deus também tem pessoas salvas e perdidas lá dentro. Então isso não quer dizer que pelas características que a Bíblia demonstra que a igreja adventista corresponde com essas características em ser a igreja verdadeira de Deus, isso não quer dizer que as outras pessoas estão perdidas. Não. Tá? A gente vai estudar sobre isso. Então, assim, isso não quer dizer que só os adventistas serão salvos. Deus tem gente salva e perdidas em todas as igrejas.
desde que ela viva a verdade que conheceu. E esse é o ponto. A gente precisa viver, gente, aquilo que nós estamos conhecendo. A gente precisa viver. A gente precisa ser sincero com Deus. Mas se ela conheceu a verdade, essa pessoa, e ainda continua no erro, Deus mostra para essa pessoa Apocalipse 18:4, que diz assim, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então assim, se a pessoa ela conhece a verdade, ela conhece essa verdade e ela ainda continua no erro, continua vivendo os enganos, Deus apresenta essa profecia para ela. Se ela não sair de Babilônia, porque o que é Babilônia no tempo do fim? É essa confusão religiosa. Pessoas que não pregam a Bíblia, né? Pessoas essa confusão religiosa. Pessoas que realmente não pregam a verdade. Deus está falando, meu filho, sai daí, sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus castigos nos finais dos tempos. Então, se essa pessoa ela recebeu a verdade, mas ela continua no erro, continua no engano, Deus está dizendo que ela vai receber, infelizmente, o castigo de Deus, que é as 7 pragas, né, no finalzinho dos tempos, e depois a condenação eterna. Porque ela não aceitou a verdade de Deus. Ela não aceitou o que está na Bíblia. É muito sério isso, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com o que está sendo pregado aí fora. Por isso, torno a dizer a importância da gente conhecer a palavra de Deus, para a gente saber se estamos sendo enganados ou não. Então, quais são aqui as características, né, da igreja invisível? João 10,16, que diz assim, ó: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Então, quantas igrejas existem, gente? Qual que é a igreja verdadeira? Deus ele tem várias igrejas? Não. Cadê aqui? Eu preciso trazer as pessoas, tornarão um só rebanho, com um só pastor. Então, Cristo está dizendo aqui que existe pessoas também, né? O povo dele em outras igrejas. Só que Cristo está chamando, né? E algumas pessoas estão ouvindo a voz de Cristo. E elas estão fazendo parte desse rebanho de Cristo, da igreja verdadeira de Cristo. Cristo está chamando, gente, para as verdades bíblicas, para o que está na Bíblia. E as pessoas estão ouvindo, né? As pessoas verdadeiras, elas estão ouvindo a voz de Deus e elas estão vindo. Vamos aqui a Apocalipse 18:4, né, que eu acabei de ler. Cristo ele faz um convite: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Então isso quer dizer que existe pessoas em outras igrejas. Entende? Então não é só os adventistas que vão ser salvos, não. Existem pessoas em outras igrejas e Jesus está chamando, e essas pessoas vão ouvir a voz de Jesus e elas vão vir para o rebanho de Jesus. Atos 17:30. Esse texto aqui é muito importante. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, o tempo da ignorância.
Mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Então o que acontece? Deus, ele não leva o tempo da ignorância. Você não vai ser julgado por aquilo que você não conheceu. Mas a partir do momento que você está tendo esse conhecimento, gente, é a partir daí que nós vamos ser julgados por esse conhecimento. Então, se até aqui você não teve esse conhecimento de todos os estudos que nós estamos fazendo aqui, tudo bem, você não será julgado por isso. Mas a partir do momento que você está estudando, fazendo esses estudos, e você não toma uma decisão, você continua na mesma vida, você será julgada por isso. É aí que mora o perigo. E Ellen White, ela diz assim, né? Que aquelas pessoas também que não buscam o conhecimento, essas pessoas também vão ser julgadas por isso. Então lembrando, as pessoas que não têm o conhecimento não serão julgadas por isso. Mas as pessoas que também não buscam o conhecimento também serão julgadas por isso. Por isso a importância da gente estudar, da gente ler. A gente precisa ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, saber o que Deus quer para a gente. Gente, é a vida eterna que está em jogo. Vocês já pararam para pensar nisso? É a sua vida eterna que está em jogo. A não ser que você não queira ir para o céu. Deus, ele não vai te obrigar. Deus, ele respeita. Entende por que eu estudo tanto a palavra de Deus? Porque primeiro que eu não quero ser julgado. Eu não quero ser enganado por tantos falsos profetas que Jesus já me alertou que nos meus dias iriam haver muitos falsos profetas. E segundo, porque eu quero ir para o céu. Por isso que eu estudo muito a palavra de Deus. Eu quero saber o caminho. Que caminho que eu devo seguir? Estude a Bíblia. Você saberá com muita oração. Muita oração. Então, para finalizar esse estudo, eu queria dizer que placa de igreja, gente, não salva ninguém. Não é a igreja que vai te salvar, mas sim Cristo Jesus. É Ele que salva, através da sua crença nele, né? Através da sua obediência à sua palavra. Deus tem filho sincero em qualquer igreja. Agora, se a verdade da palavra de Deus brilhou na sua vida e chegou para você, e se você descobre que você está em uma igreja que não ensina toda a Bíblia, não é um convite meu, é um convite de Cristo. Sai dela, povo meu, sai dessa igreja. Se ela não está pregando a palavra de Deus, toda a Bíblia, não é 50%, é toda a Bíblia. Por isso eu e você teremos que tomar uma decisão. De que lado vamos ficar? Que lado vamos escolher ficar? Nós precisamos tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro, pois já sabemos que o muro é de Satanás. Se eu estou ouvindo a verdade, eu preciso abraçar essa verdade. Gostaria que você pensasse: se o Espírito de Deus tem falado com você, tem te mostrado verdades que antes você não conhecia, você está sendo convidado em tomar uma decisão, a sair de Babilônia e se unir à Igreja de Cristo e nela se preparar para a volta do nosso Senhor. Pensa nisso. Há um só caminho para a vida eterna e não vários caminhos. É um só caminho. Que é Cristo. E Ele está conduzindo as suas ovelhas. Elas virão de todos os lados e lugares. Elas ouvirão a voz do bom pastor. Elas reconhecerão essa voz e a seguirão.
Os fiéis de Cristo vão saber o que é a verdade e o que não é. É por isso que a gente tem que ser sincero, gente. Seja lá qual igreja que nós estamos frequentando, seja sincero, porque a hora que Jesus chamar, você vai entender, você vai saber se é verdade ou não. Não sei como está o seu coração agora, com tantas verdades aqui faladas, mas peço a você agora uma coisa: se você estiver dúvida, peça uma prova a Deus em sua vida. Peça um sinal a Ele de tudo que foi dito até aqui. Se esse for o caminho, que Ele mostre isso a você. E Ele te mostrará. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, que te ama e almeja que todos se salvem. Coloque suas dúvidas nas mãos dEle e Ele te mostrará o caminho que deve seguir. Tenha fé, gente. Creia nele. Se você tem dúvida, faça esse teste com Cristo. Peça a Ele. Coloque Ele à prova. Senhor, por favor, abra os meus olhos. Me mostre o caminho. Eu sempre falo isso nas minhas orações. Senhor, não me deixe nas escuras. Não me deixe viver na escuridão. Não me deixe que o inimigo me engane. Abra os meus olhos, Senhor. Com tantos enganos aí fora, abra os meus olhos para que eu não seja enganado. Fale isso para Deus. Se você está tendo dúvida ainda de todos os estudos que nós estamos fazendo aqui, coloque Deus à prova. Deus é um Deus de amor, gente. Ele quer que todos se salvem, todos. Mas a gente precisa ser fiel a Ele. A gente precisa, conversar com Ele, ter intimidade com Ele. E não sair acreditando em tudo que está sendo dito aí. Acreditando em homens. Não acredite em homens. Acredite em Deus. Estude a palavra de Deus sistematicamente para você descobrir se tudo que está sendo dito aqui é verdade. Que Deus os abençoe. Estarei orando por vocês, para que Deus possa iluminar a mente de vocês e abrir os olhos de vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo.